Okay, so good afternoon, everybody. Boa tarde a todos. I'm glad to be. I hope you've been enjoying the time together. Eu espero que vocês estejam aproveitando muito esse tempo que vocês estão tendo aqui juntos. I I really wish that I could be there with you. Eu queria muito estar aí com vocês. But this afternoon, I'm happy to share a little bit. I've been asked to share on the topic of the divine diet. Mas hoje à tarde eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a mensagem de saúde. Which is a really big topic, but it's a really important one, and we have a short time, so I'll do the best with what I have. Que é um assunto bem abrangente, mas como nós temos pouco tempo, eu vou tentar fazer o melhor uso do tempo que eu tenho. So let's pray first. Então vamos começar com uma oração. Father, we thank you for the beautiful day you've given to us. Querido Pai, nós te agradecemos por esse lindo dia que o Senhor nos deu. We pray that you will bless our study as we talk about nutrition. Nós oramos que o Senhor abençoe o nosso estudo ao nós falarmos sobre nutrição. Please be our teacher and give us wisdom and balance. Por favor, seja o nosso professor e nos dê sabedoria e equilíbrio. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Okay, so nutrition is really important and it's probably one of the biggest component to our lifestyle centers. Então, nutrição é bem importante e provavelmente é uma das partes, um dos componentes maiores dos nossos centros de vida saudável. It's one of the biggest reasons why people get sick is because they don't eat well. É uma das principais razões pelas quais as pessoas adoecem, porque elas não comem adequadamente. But thankfully, in most cases, those diseases can be reversed by changing the diet. Mas na maioria dos casos, isso pode ser revertido, essas doenças, quando você reverte a alimentação. So, anyway, the topic is called the divine diet today, and I want to look at, from Scripture and from the spirit of prophecy, counsels that we have that we can trust in on what's the best kind of food to be eating. E o assunto para hoje é a dieta divina, e eu vou estar olhando na Bíblia e no espírito de profecia para a gente ver qual que é essa dieta ideal. Okay, so I'm going to start a presentation here. Então we're gonna begin with the 5 diets of the Bible. Então eu vou começar uma apresentação aqui e nós vamos começar com as 5 dietas da Bíblia, ou na Bíblia. Can you see the screen, Isaac? Yes, we can. 5 diets of the Bible. Okay. 5 dietas na Bíblia. So, you know, we have to begin all the way back to the Garden of Eden, and we see the first diet that was given to man and mankind. Então vamos começar em Gênesis e nós vamos ver a primeira dieta que foi dada à humanidade. And that would be simply fruits, grains, nuts and seeds. E isso seria simplesmente frutas, grãos e sementes. Genesis chapter 1 verse 29. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Oh, by the way, Isaac, can people also see my face or only the screen? Only the slideshow? Oh, we can only see the slideshow. Okay. Yes. All right. And so the second diet listed in the Bible would be after sin was introduced. E a segunda dieta que a gente vê aparecer na Bíblia vem depois que o pecado é apresentado, é introduzido para dentro desse contexto da Bíblia. There was just one small change given to the diet. E tem essa pequena mudança que houve na dieta. Vegetables were added to the diet. Vegetais foram adicionados à dieta. Genesis chapter 3 and verse 18. Gênesis capítulo 3 e versículo 18. So in this verse, we are actually commanded that we need to be eating our salads and vegetables. Então, nesse versículo, nos dado uma ordem de que é para a gente estar comendo nossas saladas e os nossos vegetais.
It could be because there was going to be a degradation of the human body due to sin, and that we needed the extra nutrients from the vegetables. Isso poderia ser porque ia haver um declínio na natureza do homem, então ele ia precisar de mais nutrientes desses vegetais. But for all those years after sin was introduced, God never intended for people to be eating meat. Mas para todos aqueles anos, depois que o pecado foi apresentado, não era a intenção de Deus que o pessoal estivesse comendo carne. The only time, well, let me just get out of this then, so you can. So the only time that you really see meat introduced is after the flood. Então a única vez que nós vemos a carne sendo adicionada, a alimentação, é depois do dilúvio. And interestingly, way back in the days of Noah, you see the distinction. Even back as far as the flood, in the days of Noah, we find the distinction between the clean and dirty animals. E até nos tempos antediluvianos nós encontramos essa distinção bem clara, ou nos tempos de Noé a gente encontra essa distinção bem clara entre animais limpos e impuros. Genesis chapter 7 gives the distinction. Gênesis capítulo 7 nos dá essa distinção. Only 2 animals of the dirty animals were to go into the ark, but 7 of the clean animals. Dos animais impuros, só um par ia entrar na arca, mas dos puros ia entrar 7. The distinction as to what was dirty and what was clean is later described in Leviticus and Deuteronomy. E a distinção do que era limpo e o que era impuro foi apresentado depois em Deuteronômio. But the matter of clean and unclean meat has nothing to do with Jews, because that distinction was made all the way back to the days of Noah, long before there were any Jews. Mas essa questão de carne limpa e impura não teve nada a ver com os judeus, porque isso foi apresentado muito antes do tempo judaico. Okay. But God did give permittance to eat of those clean animals after the flood. Mas Deus tinha dado permissão para o homem comer desses animais limpos depois do dilúvio. I've got a statement here you could read. Oh, I got to share my screen. Sorry about that. I'll come back here. Maybe you could read this statement here, Isaac. Ok. Então, vamos ler uma citação agora que diz o seguinte: depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra seu Criador, seguindo as inclinações de seu próprio coração, e permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. Okay. And so it looks like even though God permitted mankind to eat meat, it was never healthy. In fact, it decreased their life expectancy drastically. Então, o que nós vemos aqui era que mesmo Deus dando permissão para o homem comer carne, isso não era uma coisa saudável. Isso aumentava um declínio drástico no comprimento da vida deles. The 8th generation after Adam was Methuselah, and he lived 969 years. A 8ª geração depois de Adão era de Matusalém. Ele viveu 980 anos. But the 8th generation after Noah and the flood was Nahor, and he only lived 148 years. Mas a 8ª geração depois de Noé era de Naor, e ele viveu apenas 140 anos. 148. So, I think it's really something to remember that the life expectancy dropped so much after meat was allowed to be eaten. Então eu acho que isso é uma questão que é bem interessante, bem importante, como nós vemos que
a vida do homem diminuiu drasticamente depois dele começar a consumir a carne. So the fourth diet in the Bible would be the one that was given to the Israelites while they were wandering in the wilderness. It was the manna diet. E a quarta dieta que é apresentada na Bíblia é a dieta que foi dada ao povo israelita, que era a dieta do maná. I think it's important to notice that the diet that God provided for them in the wilderness was a vegetarian diet. Eu acho que é importante nós notarmos de que a dieta que Deus providenciou para eles no deserto era uma dieta vegana. That was provided for them, that they could bake it and boil it and cook it into different cakes, and different. They could use it in different ways, but they were cooking it. So also, it's important to notice that this was not God did not provide a raw diet. E aqui nós vemos então que Deus providenciou o maná para eles, e com isso eles podiam cozinhar ele, escaldar ele, fazer bolos com eles e vários alimentos diferentes. Mas uma questão que é importante de nós vermos aqui é de que Deus permitia que eles assassem ele. Então Deus não providenciou uma dieta crudívera. And so that brings us to the fifth diet that is given by God in the Bible. Então isso nos traz a quinta dieta que foi dada por Deus na Bíblia. And that's the diet that will be in heaven on the new earth. E essa é a dieta que nós teremos no céu, na nova terra. From Isaiah chapter 65. De Isaías capítulo 64. We're told that there will be no more death, that even the wolf will eat with the lamb. É-nos dito que não haverá mais morte e de que até o lobo comerá com a ovelha. So everyone is going to be a vegetarian in heaven. Então todo mundo será um vegetariano no céu. There will be no more death. Não haverá mais morte. No more killing animals and eating them. Não vai haver mais essa matança de animais para ser comidos. We will go back to the Garden of Eden diet. Nós voltaremos à dieta do Éden, do Jardim do Éden. That probably means that we won't be eating vegetables also. Isso provavelmente significa de que nós não estaremos comendo vegetais mais no céu. But that's not the diet that God gave to us today. Mas essa não é a dieta que Deus nos deu hoje. Today we should take the counsel, the direction that God gave in Genesis chapter 3 after the fall. Hoje nós deveríamos aceitar o conselho que Deus deu em Gênesis capítulo 3 depois da queda. Ellen White talks about this diet. Ellen White fala um pouquinho sobre essa dieta. I'm going to share a statement here. Vou compartilhar uma citação aqui. There you go. Aqui. Um retorno à dieta original. Deus deu a nossos primeiros pais o alimento que designara a raça comesse. Era contrário a seu plano que qualquer criatura tivesse a sua vida tomada. Não devia haver morte no Éden. O fruto das árvores do jardim era um alimento que as necessidades do homem requeriam. Várias raízes também poderão ser usadas. There are some people that I have heard circulating around Brazil even saying that we should not eat vegetables. Eu já ouvi algumas pessoas falando até no Brasil de que nós não deveríamos comer vegetais. But this is clearly not the will of God. Verduras. Obrigado. Mas isso aí claramente é contrário ao conselho de Deus. Yeah. God wants us to eat vegetables. That was prescribed to us after the fall. Deus quer que nós comemos verduras ou vegetais. Isso foi nos dado depois da queda. So we should have a variety of fruits, grains, nuts, vegetables, and roots in our diet. Então nós deveríamos ter uma variedade de grãos, de sementes e de verduras e vegetais em nossa dieta. There is a danger in eating animal products, eating meat. Há um perigo
em nós comermos produtos que vêm de animais, de nós comermos produtos animais em nossa dieta. You can read these two statements here. Yes. Perigos do aumento da ingestão de carne. A carne nunca foi o alimento melhor. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as moléstias nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Okay, so meat eating was never a good thing throughout the history of time, but even now it's doubly worse. Então, o ingerir de carne nunca foi alguma coisa boa ao longo da história, mas a gente vê que hoje é uma coisa que é duplamente ruim. So now is really the most important time in Earth's history to be vegetarian. Então agora realmente é o tempo mais importante de toda a história humana para nós sermos vegetarianos. There's also danger in eating fish. A lot of people that think they're vegetarian still eat fish, but there's a danger in eating fish. Também há um perigo em ingerir peixes, em comer peixes. Muitas pessoas que são veganos, que acham que são veganos, ainda comem peixe, mas há um grande perigo nisso. São vegetarianos. Go ahead and read this one. Em muitos lugares, os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem que se tornam causa de doenças. Isso se verifica especialmente onde o peixe está em contato com os esgotos de grandes cidades. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar a grandes distâncias, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas, de modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doença e morte naqueles que nada suspeitam do perigo. Ellen White never said that it was a sin to eat clean meat. Ellen White nunca falou que era um pecado nós comermos carne limpa. She never said it's a sin to eat fish. Ela nunca falou que é um pecado nós comermos peixe. Otherwise, Jesus would have been a sinner because Jesus ate fish. Senão Jesus seria um pecador, porque ele comeu peixe. So, I think we need to be careful when we're teaching the health message in the community that we don't try to make it, seem worse, than it is, or not biblical, because people will say, well, you're teaching things that are outside of the Bible here. E eu acho que é um perigo que nós deveríamos estar atentos quando nós pregamos essa mensagem da saúde, para nós não fazermos isso parecer uma coisa pior do que realmente é e dar a impressão de que nós estamos pregando coisas que não estão fundamentadas na Bíblia. So we don't say that it's a sin to eat fish. Então nós não falamos que é um pecado comer peixe. But if someone is to eat fish, they should eat clean fish, means from, in harmony with the Leviticus and Deuteronomy. Mas se alguém for ingerir peixe, essa pessoa deveria procurar comer o peixe limpo, que nem foi nos orientado em Levíticos e Deuteronômio. But they also should be educated that in this day and age, it's very hard to find any fish that's healthy because the waters are so polluted. Mas essas pessoas também deveriam ser informadas de que nessa era em que nós estamos vivendo é muito difícil, como nós vemos, encontrar um peixe que está limpo, por causa que as águas estão tão contaminadas. We direct people to the best diet. Nós deveríamos estar direcionando as pessoas para a melhor dieta. We don't need to try to say that, it's a sin to eat fish. Nós não deveríamos estar tentando falar We just show é um pecado comer peixe. We just show a better way. Nós deveríamos apenas mostrar um caminho melhor. But if you're going to eat a vegetarian diet, mas se você vai comer uma dieta vegetariana, we should have a good variety. Nós deveríamos ter uma boa variedade. Can you read this statement? Sure. Os vegetarianos devem ter variedade. Quando se abandona a carne, deve substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão a um tempo nutritivos e apetitosos.
So notice, variety is very important. Então percebam-se de que a variedade é bem importante. If you're going to take away all animal products from your diet, you need to supply it with a variety of nuts and seeds and vegetables, fruits, grains. Então, se você estiver tirando os produtos animais de sua dieta, você deveria estar substituindo ela com grãos, verduras, nozes e frutas. Okay, another statement on that topic. Outra citação nesse assunto diz o seguinte: o cardápio deve ser variado. Os mesmos pratos preparados da mesma maneira não devem aparecer a mesma refeição após refeição, dia após dia. O alimento é tomado com mais prazer e o organismo mais bem nutrido quando é variado. There are different phytochemicals and nutrients and vitamins in all these different kinds of foods, and we need to have variety so that the system gets everything it needs. Há uma grande variedade de fitoquímicos nesses alimentos e nós precisamos nos certificar de que nós estamos comendo uma dieta com bastante variedade que vai nos proporcionar a nutrição necessária. So, another thing we really need to be careful to avoid extremes. Então, nós precisamos termos muito cuidados para a gente não chegar a extremos. Go ahead on this one. Evite extremos. Os que entendem as leis da saúde e são governados por princípios fugirão dos extremos, tanto da condescendência como da restrição. Sua alimentação é escolhida não meramente para agradar o apetite, mas para fortalecimento do organismo. Procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço a Deus e aos homens. O apetite acha-se sob o controle da razão e da consciência, e são recompensados com a saúde física e mental, embora não insistam de modo impertinente em seus pontos de vista para os outros. Seu exemplo é um testemunho em favor dos princípios corretos. Essas pessoas exercem vasta influência para o bem. Okay, so the Christian person should eat for the strength of their body. Então a pessoa cristã ou cristão deveria estar comendo para alimentar a força do teu corpo. If people get too extreme with their diet and it becomes too restrictive, they will become weak and feeble. Se as pessoas forem a extremos com a sua dieta, eles vão se tornarem fracos e debilitados. But we also should avoid the other extreme of eating too much and being indulgent with the food. Mas nós também deveríamos evitar o outro extremo, que é comer demais e de qualquer comida. So there's another statement here from Councils on Diets and Foods about the dangers, how danger is increasing for eating all animal products, not only meat, but also milk and dairy products. Então essa citação aqui de Ellen White está dizendo como do perigo crescente para alimentos de origem animais. A luz que me é dada é que não tardará muito. Teremos de abandonar o uso de alimentos animais. Mesmo o leite terá de ser rejeitado. Acumula-se repetidamente a doença. Acha-se sobre a terra a maldição de Deus, porquanto os homens a arruinaram. Os hábitos e prática dos homens levaram a terra a tal condição que algum outro alimento precisa substituir a carne para a família humana. Não necessitamos absolutamente de alimento cárneo. Deus nos pode dar outra coisa. Okay, so because of the disease increasing in the way that mankind has treated animals, então, por causa da doença crescente, por causa da forma pela qual o homem tem tratado o animal, this even makes, animal products more dangerous. Isso torna até os produtos animais mais perigosos. Okay? It's not that God never intended milk to be used for food. E não é de que Deus nunca teve a intenção de que o leite fosse usado como um alimento. Or eggs. Ou os ovos. We should remember that the land of Canaan was a land described by God as flowing with milk and honey.
nós deveríamos nos lembrar de que a terra de Canaã foi uma terra descrita por Deus como uma terra que estava fluindo leite e mel. Ellen White used milk in her day, Ellen White usava leite em seu dia. and she never taught that everybody should stop using milk in her time. E ela nunca ensinou em seu tempo de que todos deveriam parar de usar o leite. In fact, the Madison School itself had a dairy farm and they were milking cows. Na realidade, a escola de Madison tinha uma fazenda de laticínios, né, que fala? Laticínios, e eles estavam tirando leite das vacas. But God gave Ellen White vision that as we get closer to the end, we would have to discard all animal products because of the disease in them. Mas Deus deu uma visão para Ellen White de que ao aproximarmos do tempo do fim, nós íamos precisar nos abster de todos os produtos laticínios por causa das doenças dos animais. But there's a time and a place for that message. Mas tem um tempo e um lugar para essa mensagem. But there's one thing we should be cautious of is trying to present this message to the poor. Mas nós deveríamos ser muito cautelosos ao nós apresentarmos essa mensagem a pessoas pobres. Go ahead and read this one. Dizem os pobres, quando lhes é apresentada a reforma de saúde, que comeremos nós? Não nos é possível adquirir os substitutos da carne. Quando prego o evangelho aos pobres, sou instruída a dizer-lhes que comam a comida que é mais nutritiva. Não lhes posso dizer, vocês não devem comer ovos ou leites ou nata. Não devem usar manteiga no preparo do alimento. O evangelho deve ser pregado aos pobres, e não chegou ainda o tempo de prescrever o regime mais rigoroso. So, the way that you can replace meat and milk and eggs is with a variety of nuts and seeds and legumes. Então, a forma pela qual nós podemos substituir a carne é usando uma variedade de nozes, cereais e legumes. But in a lot of parts of the world still today, people cannot afford to buy nuts. Mas em muitas partes do mundo ainda tem muitas pessoas que não conseguem comprar nozes, por causa que eles são mais caros. Nozes podem ser bem caros. Nuts can be really expensive. Nozes podem ser bem caros. So, if you tell someone to stop drinking milk, stop eating eggs, stop eating any meat, but they can't afford any nuts, they're actually going to get damaged by that message. They're going to get weak physically. Então, se você falar para os pobres, parem de comer carne, parem de comer leite e ovos e todas essas coisas aqui, mas eles não tiverem condições de substituir essas coisas por outras, eles vão acabar se tornando fracos. The principle is to eat the best food that we have available. O princípio é de nós comermos o melhor alimento que nós temos disponível. To God, do everything to the glory of God. E para nós fazermos tudo para a glória e honra de Deus. Another interesting point in this statement is that, she uses this word, the strictest diet. So the strictest diet that we would teach would be the diet with no milk or eggs. E um ponto interessante dessa citação é que ela usa o termo, o regime mais rigoroso. Isso seria para descrever a alimentação que nós temos. But like she says in this statement, go ahead and read this one. Mas como ela diz nessa citação que eu vou ler, diz leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimentos cárneos. Em alguns casos, o uso dos ovos é benéfico. Não chegou o tempo de dizer que o uso de leite e ovos devem ser de todo rejeitados. Há famílias pobres cuja alimentação consiste grandemente em pão e leite. Tem pouca fruta e não se podem permitir comprar os alimentos substitutos da carne. No ensino da reforma de saúde, como em toda outra obra evangelística, temos de ir ao encontro do povo onde este se encontra.
até que lhes possam ensinar a preparar alimentos segundo a reforma de saúde, apetitosos e nutritivos, ao mesmo tempo que poucos dispendiosos. Não estamos na liberdade de apresentar as mais avançadas proposições quanto ao regime da reforma de saúde. Okay. So there's a difference between, milk, eggs, and butter. Então há uma diferença, como nós vemos aqui, entre o And leite, flesh ovos, meat. manteigas e alimentos cárneos. It's more easy to stop eating meat. É mais fácil nós pararmos de comer carne. And that's a message that we are to teach. E essa é uma mensagem de que nós devamos pregar. And due to the increased disease, we can also teach how to eat without milk and eggs. E por causa do aumento nas doenças, nós também podemos ensinar as pessoas como deixar de comer leite e ovos. As long as there is a good substitute. Enquanto nós estivermos um bom substituto. The body still needs to have a balance of protein and amino acids. Os nossos corpos ainda precisam ter um equilíbrio de proteína e aminoácidos. The body also needs fatty acids. O corpo também precisa de ácidos gordurosos, de ácidos graxos. Obrigado. As long as you can be eating avocados and coconuts. E enquanto você puder comer abacates e cocos, olives and olive oil, oliva, azeitonas e óleo de azeite, and nuts and seeds, e sementes e grãos, then you can go completely vegetarian and quit all animal products. E daí, se você tiver acesso a essas coisas, você pode ir completamente vegetariano e parar de comer alimentos com origem animais. But if you can't afford all of those other things, or you don't have access to it, it's better to, as Ellen White said, she says it's better to get milk from healthy cows and eggs from healthy chickens. Mas se você não tem condição de ter acesso a todas essas outras coisas, você deveria, como Ellen White disse, pegar leite de vacas saudáveis. The health message is to be practical. A mensagem de saúde deveria ser prática. It's got to be reachable. Deve ser alguma coisa alcançável, acessível. And as she says in this statement, it should be good tasting. E como ela diz nessa citação, deveria ser apetitoso. It should be nourishing, Deveria nutritious. ser nutritivo. And it should be inexpensive. E deveria ser acessível, não um alimento caro. We should not go and teach a diet to people that they cannot afford to eat. Nós não deveríamos sair aí pregando mensagem, um regime para as pessoas, uma dieta de que eles não vão conseguir ter acesso, comprar. They do not need to go to these health food stores and buy all kinds of expensive food. Eles não precisam ir para essas lojas de produtos naturais e comprarem toda uma variedade de alimentos caros. In fact, the more simple, the better. Na realidade, quanto mais simples, o melhor. But we should keep in mind that the health reform is to be progressive, so we need to teach people little by little to improve their diet. Mas nós deveríamos estar cientes de que a mensagem de saúde é progressiva, então nós deveríamos estar ensinando para as pessoas pouco a pouco a eles melhorarem a dieta. You can read this statement here. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. So not every situation and not every person's going to be in the same place, but we need to be teaching them
how they can continually improve on their diet. Então, todas as pessoas não vão estar no mesmo lugar, na mesma situação, mas nós deveríamos estar sempre ensinando as pessoas como eles podem melhorar a sua dieta, a sua alimentação. Well, while we have the counsel that in the last days it's less safe to eat milk and eggs, Então, mesmo enquanto nós temos o conselho de que nos últimos dias não vai ser tão saudável nós comermos leite e ovos, we should keep in mind, it's not like it's a sin or anything to eat milk or eggs. nós deveríamos manter em mente de que não é um pecado nós ingerirmos leite ou ovos. Okay, there's several positive statements, in fact, in the book Counsels on Diets and Foods from Ellen White about milk and eggs. E há algumas citações positivas até no livro Conselhos sobre o regime alimentar, que falam de uma forma positiva sobre o leite e os ovos. Can I read? Yeah. Nossas verduras são geralmente preparadas com leite ou nata e feitas de maneira muito saborosa. Achamos que uma moderada porção de leite de uma vaca sã não é objetável. Tempo virá em que talvez tenhamos que deixar alguns dos artigos de que se compõe o nosso atual regime, tais como leite, nata e ovos, mas não é necessário provocar perplexidades para nós, mesmo com restrições exageradas e prematuras. Esperai até que as circunstâncias o exijam e o Senhor prepare o caminho para isso. So there we have a promise. As we see the disease increasing in the animal kingdom, that God is going to help prepare a way for us to have a replacement. Então aqui nós vemos uma promessa que ao as doenças estarem aumentando nos animais, Deus vai preparar uma forma pela qual nós podemos deixar de ingerir esses alimentos. Okay. Well, how is he going to prepare the way? E como que ele vai preparar esse caminho? Well, that would be by, having a variety of nuts and seeds and fruits and vegetables. Bom, isso seria em nós termos uma variedade de amêndoas, nozes, verduras e vegetais. One way that it might be easier today to go completely vegetarian is the fact that we can take vitamin B12 supplements. E uma das formas que isso é possível hoje, quando nós tornamos completamente vegetarianos, é que nós podemos ingerir suplementos de vitamina B12. Okay. So, anyway, I really appreciate how practical and how down to earth, the counsels from Ellen White are on this topic. Mas assim, de qualquer forma, eu realmente aprecio como o conselho sobre saúde que Ellen White nos deu são tão práticos e tão realísticos. It's very easy to get too extreme on some of these subjects. E é bem fácil de nós irmos a extremos em um assunto como esse. Eat the best food that's available. Comam a melhor comida que está disponível. Try to reduce or completely get rid of animal products if possible. Tente reduzir ou se livrar completamente de produtos animais se for possível. Eat food in its most simple form. Procuram comer alimentos em sua forma mais natural. Okay. She talks about not using a lot of oil, especially no animal grease when cooking. A Ellen White fala sobre nós cozinharmos com a menos quantidade de óleo possível e não usarmos gorduras de animais ao cozinharmos. She never said that the food has to be raw. Ela nunca disse de que o nosso alimento tem que ser completamente cru. But it should be cooked without a lot of oil and fat. Mas de que esse alimento deveria ser cozinhado sem muita gordura, óleos ou açúcar. Okay. There's some other areas, we need to be careful to have balance in. Tem algumas outras áreas também que nós precisamos ter cuidado para que nós possamos ter o equilíbrio. Oil, honey, and salt are shown in Scripture to be blessings. Óleo, mel e sal
bem claramente a gente vê que na Bíblia, esses artigos de alimentos são uma bênção. But they're to be used with moderation. Mas eles deveriam ser usados com moderação, e trigo também. Okay? Oil has a concentrated fat. Óleo tem uma gordura concentrada. So, if you eat too much of it, it's going to be bad for your body. Então, se você comer muito óleo, isso vai ser ruim para sua saúde. If you use a little, especially if it's raw, like raw olive oil, it can be good for you. Se você comer de uma forma moderada e de preferência em sua forma cru, que nem um azeite cru, isso pode ser até benéfico para você. Honey is a concentrated sugar in the plant kingdom. Mel é um açúcar concentrado no reino das plantas. And so, the proverb says, if you found honey, you can enjoy it, but don't eat too much or you'll get sick. Então, em Provérbios diz que se você encontrar mel, você pode comer, pode se deliciar com ele, mas nos avisa para não comermos demais, para nós não adoecermos. So balance is important. O equilíbrio, a temperança é muito importante. If people, the carnal nature, wants food that's very oily and very sweet and very salty. As pessoas, nós, em nossa natureza carnal, nós queremos comidas que são muito salgadas ou muito doces e com uma concentração bem alta de gorduras. And by abusing these products, we destroy our health. E ao nós abusarmos do uso desses produtos, a gente pode estragar a nossa saúde. And so we have lifestyle centers, and some of our lifestyle centers, they don't use any oil in their food. Então nós temos centros de vida saudável, e em alguns desses centros eles não usam nada de óleo em sua alimentação. Because it might be that a person needs to take a break from any oil for a while until they get their health back into control. Porque pode ser de que um indivíduo precise se abster completamente do óleo até eles voltarem a ter a sua saúde sob controle. But a healthy person should be able to handle, a moderate amount of healthy oil and sugar. Mas uma pessoa saudável deveria ser capaz de suportar uma quantidade normal de açúcar e de óleo. Or salt. Ou de sal. Okay. So each of us are individually responsible to care for the bodies that God has given to us. Então, cada um de nós somos individualmente responsáveis. Nós temos essa responsabilidade de cuidar do corpo e da saúde que Deus tem nos dado. So we should be careful that we don't eat too much, or that we don't eat, too much of these products, so that we're gaining too much weight. Então, nós deveríamos ter muito cuidado para que nós não comemos muito desses alimentos aí e que nós não estejamos ganhando peso. But we also need to be careful of the other extreme. Mas nós também precisamos tomar cuidado com o outro extremo. Where we're losing too much weight. Onde nós estamos perdendo muito peso. And we're becoming weak. E nós estamos nos tornando fracos e debilitados. This gives the health message a bad reputation. Isso dá uma reputação maléfica, não dá uma reputação boa à mensagem de saúde. May God help us to have self-control, temperance, and balance. Que Deus nos ajude a ter domínio próprio, equilíbrio e temperança. That we may glorify God in our bodies. E que nós possamos glorificar a Deus em nossos corpos. Lastly, I just wanted to mention about wheat. E ultimamente eu gostaria de mencionar sobre o trigo. Bread is clearly a blessing listed throughout Scripture and the writing. Então, o pão é claramente uma bênção. A gente vê isso na Bíblia e também no espírito de profecia. There's a lot of people going around saying that wheat is bad for you.
Há muitas pessoas que estão andando por aí falando que o trigo não é bom para a nossa saúde. True, some people may have like a bad reaction because of the gluten. É claro que algumas pessoas podem não ter uma reação muito boa ao trigo, por causa do glúten. But it's just become a fad that almost everybody, there's so many people that are trying to be gluten free and they're not even allergic to gluten. Mas assim, isso se tornou até uma mania, uma moda de tantas pessoas querendo virar gluten free, sendo de que o corpo deles nem é sensível ou nem reage ao glúten de uma forma ruim. Wheat should be used in its most natural form with whole grain. O trigo deverá ser consumido em sua forma mais natural, com o trigo inteiro, integral. If someone is sensitive to or thinks they're a little sensitive to gluten, you can find wheat that has a less gluten content. E se um indivíduo for sensível ao glúten, eles podem encontrar um trigo que tem uma concentração menor de glúten. But for most people, a moderate amount of wheat in your diet should be just fine. Mas para a maioria de nós, uma quantidade equilibrada de trigo em nossa alimentação deverá ser completamente aceitável, sem problema nenhum. Okay, so we have one question here. Someone is asking, what do you have to say about foods that grow underneath the ground? There's some people here in Brazil that believe that any food that grows underneath the soil should not be eaten. So foods such as potato, carrots, beets, and cassava. What do you have to say about that? Well, I think that position is a fanatical position and doesn't have any grounding in inspired writings or science. Bom, eu acho que essa visão é uma visão bem fanática e não tem nenhuma base na Bíblia, no espírito de profecia ou até mesmo na ciência. In one of the statements that we read today, Ellen White said that roots were provided for us as well as vegetables after the fall. Em uma das citações que nós lemos hoje, Ellen White comenta como raízes tanto como legumes foram nos providenciados depois da queda. And beets and carrots and potatoes are some of the healthiest food you can eat. E beterraba, cenoura e batata são um dos alimentos mais nutritivos que você pode consumir. Onions, as well as onions and garlic. Cebola, alho. Excellent. It's tremendous food. Essas são comidas tremendas, muito boas para nossa saúde. Okay, do you want to say anything else about the roots? We have another question. Well, I was just going to say, of these you may freely eat. Eu só ia falar que desses vocês podem comer livremente. The issue is not whether you're going to eat a potato or not. It's whether you're going to fry it in oil. A questão não é se você vai comer uma batata ou não, mas é se você vai fritar ela em óleo. So we have one question here, and somebody's asking about GMO foods. What do you have to say about that? Yeah, I didn't have time to get into that. I think we should try to reduce the amount of GMO foods that we eat, but mainly not because they're GMO, but because of the pesticides and herbicides that get sprayed on the food that are GMO. They're GMO for a reason. They're GMO so that they can resist the herbicide that gets sprayed on them. So I think the issue is not so much that they are GMO, but GMO products will tend to have more herbicides, chemicals on them. Então, não teve tempo para falar sobre isso hoje, mas eu acredito de que nós deveríamos tentar reduzir no máximo possível esses alimentos transgênicos, não somente pelo simples fato deles ser transgênicos, mas porque alimentos transgênicos costumam ter uma concentração bem maior de
herbicidas, pesticidas e agrotóxicos, porque eles são transgênicos por uma razão, que é para eles poder aguentar, resistir um clima muito mais duro e outros tipos de pestes. Então, com esses alimentos, acaba que eles têm uma concentração muito maior desses químicos. Tem mais alguma observação? So the issue, I think there's a legitimate concern about these chemicals, especially glyphosate. Então, eu acho que tem uma questão, uma preocupação legítima com isso, especialmente com o químico. What's the chemical again? Glifosato. Okay, anyway. Glyphosate. Que é com esses químicos, o glifosato, né? Glifosato. If you spray glyphosate on a plant that has a leaf, it will die. Se você botar glifosato, se você botar um spray de glifosato numa folha, essa folha morrerá. And so they made corn, GMO corn, that does not die from that chemical. Então, foi feito milho transgênico que não morre desse glifosato. So the corn grows up with the other weeds. Então o milho cresce junto com todas as outras ervas daninhas. And when they get about this tall, e quando eles crescem a mais ou menos essa altura, they spray with the poison. Eles passam pulverizando com esse veneno. And everything dies except the corn. E tudo que está no campo ali morre, a não ser o milho. So a lot of corn products have that chemical in them. Então, muitos produtos de milho têm esse químico presente neles. But it's a fairly small amount. Mas é uma quantidade razoavelmente pequena. But there are other products that have much more. Mas há outros produtos que têm muito mais, uma concentração bem mais alta. And those are not even GMO. E esses alimentos, muitos deles não são nem transgênicos. For example, wheat. Por exemplo, o trigo. With wheat, a lot of wheat, they go in and they spray the chemical at the end, just before the harvest. Com muito dos trigos que são crescidos, eles pulverizam esse químico no final do ciclo do milho, no final quando a planta já está quase pronta para ser colhida. And then it kills the wheat plant. E daí isso mata a planta do trigo. And it brings a little bit, the wheat kernel grows a little bit more, so they get a little bit more of a harvest, and they go and they harvest all the wheat. But that leaves more glyphosate residue on the wheat. E daí o núcleo do trigo acaba crescendo um pouquinho mais nesse período, só que daí a concentração desse glifosato acaba sendo maior. Oats are the same way. What is the same way? Oats. Aveia. Oats. Aveia é a mesma questão. Okay. And wheat have more chemicals in them than corn does, even though oats and wheat are non-GMO and corn is GMO. But I think the wheat and the oats is worse than the corn. I'm sorry, can you please repeat what you said? Wheat and corn is non-GMO. No, sorry, wheat and oats is non-GMO. Tá bom. Então o trigo e a aveia não são transgênicos. But that doesn't mean it's necessarily good. Mas isso não significa de que eles são necessariamente bons. Because they may have more chemicals than the GMO corn. Porque eles podem ter mais químicos até do que o milho transgênico. So if there's anything that you should buy that's organic. Então se a qualquer alimento ou qualquer artigo de alimento que você vai comer que você deveria comprar ele orgânico. Oat products and wheat products. Produtos de aveia e produtos de trigo. And in my house,
that's the only real thing that we try to buy organic. We try to buy organic wheat and organic oats. We don't really get anything else that's organic usually. E na minha casa, nós procuramos comprar produtos orgânicos. Os produtos orgânicos que nós procuramos comprar são apenas o milho e a aveia. E o trigo. O milho e o trigo. A gente não procura... Trigo e aveia, desculpa. A gente não procura comprar outros alimentos que sejam orgânicos, a não ser esses. I would eat more organic, but it's just too expensive, you know? I can't really afford it. Eu comeria até mais alimentos orgânicos, só que infelizmente eles são bem caros. Eu não compro ele. Não compro. So at least try to get, the biggest, the worst things, try to at least get those organic. Então, pelo menos tente obter os piores alimentos, assim, da concentração alimentar, os que têm uma concentração mais alta, pelo menos tente arrumar esses orgânicos. Good question. Boa pergunta. Okay, well, thanks everyone for participating today in this lecture. Okay, Uncle James, do we have time for one more question? Okay, last one. Tá bom, última pergunta. Okay, Uncle James, someone would like to know what do you have to say between the relationship between GMO foods, glyphosates, and the decrease in B12. The relationship between the two? Yeah, between the glyphosate, between the GMO, and between the B12. I'm not aware of any connection between those two issues. Okay, so she's just wondering if there's any relationship between GMO and B12 decrease in foods. Not that I'm aware of. Okay. Então não de que ele está ciente. Yeah. Okay. All right. Thank you, everyone. Isaac, could you just close with the word of prayer? Sure. Muito obrigado a todos e nós vamos fechar com uma oração. Vamos ficar de pé? Querido bondoso Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado pela mensagem de saúde que o Senhor deixou para nós, para nos tornarmos mais saudáveis. E muito obrigado que essa é uma mensagem prática, acessível e realística, que todos nós podemos introduzir isso na nossa alimentação a um maior ou menor grau. Por favor, ajude a gente a nunca ir a extremos com isso e, por favor, ajude a gente a sempre fazer as melhores escolhas dentro do que nos é acessível. Por favor, esteja presente com a gente no final desse dia, em nome de Jesus. Amém.